Ô, galera, sofremos aí um ataque terrorista aí, internacional, vindo diretamente dos proteloucos, mas vou chamar aqui o Thiago aqui para a gente finalizar aqui a live aqui. Tava muito bacana. Opa, André, pô, cara, que parada foi essa, hein, cara? Arriou tudo aqui. Calma aí, Thiago, vou te chamar aqui para a gente finalizar aí a nossa live aí. Que loucura! Facebook, cara, toda hora vem um administrador do Facebook protelou que derruba as lives, cara. Incrível isso. Faz parte, Ponce. Mas, Ponce, eu estava falando sobre essa questão do temperamento em pista, que as pessoas falam isso, reclamam, né? Que não premia temperamento. Na verdade, cara, numa pista de conformação, você não tem como fazer uma avaliação completa do temperamento do cão. O temperamento do cão ele é composto por diversas questões. Drive de caça, drive de Atitude do presa. Você não animal. consegue avaliar como juiz o temperamento de um cão. Então, o que se coloca na pista em relação ao temperamento são pequenas nuances do temperamento que você pode tentar identificar ali no cachorro. Talvez um medo, uma apaticidade, alguma coisa desse tipo. Mas você não consegue avaliar o temperamento de um cachorro numa pista de exposição. Vários cães aí, campeões de função, foram para a exposição. Mas você não acha que colocar em confronto os animais, porque é a prática da rinha, a rinha significa confrontar, não significa fazer eles brigarem. É apenas o ato de você colocar os animais frontais. Então, Ponce, mas ó, eu vou te explicar uma questão. Eu vou te explicar uma questão com exemplos. Eu já vi cães que são grandes campeões da função chegar de frente para outro cachorro e nem olhar para a cara dele. Agora, e o outro cachorro lá latindo, como se estivesse querendo pegar. E a gente sabe que se esses cachorros estivessem em combate, esse cachorro que estava parecendo apático ia ter um resultado superior ao outro, entendeu? Então, o temperamento da raça, ele está muito ligado à função, não tem jeito. Então, não tem como você identificar. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho 2 filhotes em casa hoje. Tem um cachorro um filhote que ele parece ser muito mais agressivo que o outro. Mas para gente que entende um pouco de temperamento, você vê que aquele que parece mais apático tem uma segurança maior na mordida, tem mais estabilidade, respira mordendo, ou seja, ele tem um temperamento que para um leigo parecia ser pior, mas para a gente que entende um pouco, sabe que é melhor, porque o outro é mais afobado, sai rosnando, não estabiliza a mordida, não tem a posse igual o outro tem. Então, analisar o temperamento de um cão não é uma coisa para leigo, é uma coisa que requer realmente uma análise bem aprimorada, e eu sou um aprendiz disso, não dou aula, tá? Mas o pouco que eu aprendi, eu já entendi que você não consegue ver numa pista. Então, quando estou numa pista de morfologia, eu analiso morfologia. Se o cachorro ali realmente demonstrar uma característica muito forte de medo, ou o que seja, você pode até considerar no seu julgamento. Mas esqueça, você não consegue avaliar um temperamento correto do American Pitbull Terrier numa pista de conformação, é impossível. Mas calma, mas você tendo 2 cães finalistas, 2 cães a qual você está na dúvida, entende? O juiz está na dúvida e que ele considera ambos com características muito próximas, um padrão morfológico muito páreo. O juiz confrontar os animais para poder ver a reação de cada um, isso é válido? Porque isso é algo que é Acho feito que não, pô. Eu vou explicar por quê. Quem já assistiu vídeos de combate e tal, sabe que durante o scratch, que é onde os cães estão de frente um para o outro, muitas vezes o cão tá calmo, tá ali respirando, não tá latindo nem não, afobado. Porém, quando ocorre... Mas o juiz não tá. Mas aí que tá, aí que tá. Você não está buscando agressividade. Eu tô buscando ali, na verdade, é a reação do animal. O pitbull, fora ser o pitbull, ele é um terrier. Terrier é o quê? É um cão de caça, é um cão fofoqueiro, é um cão de temperamento vivo, entende? Então, quando a gente coloca 2 cães, porra, são 2 animais de origem diferente, tá entendendo? De trabalhos diferentes, confrontando um ao outro, deles se encararem, porra, um APBT que
vai negar o olhar para o outro animal? Você está entendendo? Então, Ponce, ó, você sabe que a gente cria Patterdale Terrier aqui, né? Patterdale, para quem não sabe, é um dos terriers com temperamento mais aflorado. E a reação, Ponce, a reação é muito individual de cada cão. Tem cachorro que olha um rato, por exemplo, que é a presa deles ali, e fica doido gritando, e tem cachorro que fixa o olhar e fica frio, entendeu? E não quer dizer que esse que tá frio, fixando o olhar, tem um temperamento pior que o outro, entendeu? Mas eu vou mais além, eu até prefiro um cachorro que seja concentrado e frio, né? O fixar o olhar, você tá entendendo, Thiago? É o importante. Entende? Eu não estou dizendo do cachorro latir, querer pegar. Eu estou dizendo é ele fixar o olhar realmente para o outro animal. Entende? Para mim, eu dou muito mais valor, Thiago, para um animal que fixa o olhar, que está concentrado, fixando o olhar e não perde o foco, do que um cachorro que começa a rosnar a babá e latir para todos os lados. Vê se tu me entende. Sim, mas então, o público que está assistindo a exposição não entende isso, pô. Por isso que eu digo, o pessoal que entende sabe o porquê que tá dando para aquele cachorro, mas o público e às vezes até os participantes falam, pô, mas o outro estava gritando mais, latindo mais, por que ele deu para aquele que ficou quieto, entendeu? Então, isso que eu estou explicando. Pessoal, não importa, é difícil você fazer uma análise, realmente, né? A reação do animal. O que o animal não pode ter é desviar o olhar dele. Ele tem um oponente na frente, entende? Ele tem um oponente na frente, que no lutador de boxe queria ficar olhando para o lado aqui, não queria olhar para o oponente. A gente tem que respeitar a essência da raça, entende? Então, quer dizer, para mim, o que tem a melhor concentração, entendeu, Thiago? Não é o que é o mais escandaloso. Para mim, o que tem a melhor concentração é o que fixa o olhar em dois cães que tem o mesmo nível morfológico, a mesma tipicidade, que está palho duro para decidir. Para mim, isso é o que conta, entendeu? Não é o desesperado, entende? Porque eu acho que o animal realmente... Mas, Afonso, o que eu digo, só que eu expliquei, é que, assim, quando você vai estudando a fundo o temperamento, o comportamento, você vê que, realmente, para você fazer uma análise do cão, você tem que ter o mínimo de manejo com ele, você tem que realmente analisar, e na pista de conformação você não consegue fazer. Então, o que eu quero dizer? Não é que não dá para ver nada no temperamento na pista, mas não dá para você concluir o temperamento de um cão fazendo um julgamento de morfologia. Isso não dá. Então, o que eu estou explicando ali para o amigo que perguntou, né, que falou, pô, não valoriza o temperamento. Cara, tem muito juiz que pensa como eu, que ali na pista ele não consegue avaliar o temperamento. Mas eu acho que é algo válido de último caso. Você está entendendo? Uma final. Sim, sim. Você está entendendo? Uma dúvida. Cara, os cães são espetaculares. Puta que pariu. Como é que eu vou resolver essa situação? Aí eu acho que vale a pena fazer esse confronto. O Gabana, o Everton, aproveitar que você está aqui, vamos combinar uma maratona de live na semana que vem com a galera da CBKC. Agita aí o pessoal aí. Vamos botar 20 minutinhos, 10 minutinhos para cada um, 10 minutinhos para o negócio render. E eu quero ver eles falarem também. Você está entendendo, Thiago? Acho que é legal esses confrontos. Mas o Gabana já está tradicionalista, cara. O cara já está na DNA, já, na PDR. Tem que pegar aqueles que ainda estão lá atrás, entendeu? Não, mas o Gabana agita isso aí. O Gabana, ele conhece a galera toda aí, ele tem influência. Eu acho que isso é uma coisa bacana. Entende? Na verdade, olha, o que o Everton Gabana está fazendo, o que nós fizemos no passado, é uma tendência natural. Você cada vez mais ir para a procedência, para os cartórios de evidência, para o standard que está sendo mais valorizado. Hoje em dia, o standard ADBA, que até a PDR segue também, é o standard mais valorizado por quem entende da raça, isso é fato, entendeu? A diferença é muito pouca. A diferença é muito pouca. O pessoal que segue o KC já não está ligado ao KC original, está ligado a clubes que interpretam de uma forma melhor. Então, assim, essa tendência que o Gabana está indo, que nós também fomos, todo mundo vai. Quem não for vai ficar para trás, entendeu? Concordo com você. Eu sou, assim, o que a gente pode dizer é o seguinte, galera, Pitbull é uma raça única, é uma raça com mais de 100 anos de existência, é uma raça que eu acredito que vem sendo muito injustiçada, vem sendo muito abusada ao mesmo tempo. Quando eu falo abusada é de pessoas que se aproveitam da fama dela para fazer dinheiro, misturar e etc. e tal.
Eu acho que essa parada da galera ficar apontando o dedo para entidade isso, entidade aquilo, tudo bem, as entidades têm que dar o caminho, têm que dar o horizonte ao criador, mas quem faz a diferença é os criadores, seja ele da função original, seja ele o criador simplesmente de conformação. E acho que ambos têm que ser respeitados. E falo ainda mais, tá? Se não fosse os lendários criadores, as histórias vivas, que ainda tem muitos, e outros que estão virando histórias vivas, se não fosse eles, eu acho que hoje a gente não saberia o que era o PBT, entende? E hoje a gente está vendo uma caça às bruxas aí, esses protelocos apontando os dedos, se fazendo de vítima, mas na hora de pegar e invadir os canis, eles matam os animais, eles sacrificam os animais, acabando com mais de 100 anos de história. A gente está vendo isso se repetir, entende? E isso me preocupa muito, 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 porque para mim isso é tremendo uma covardia, isso não é uma sociedade protetora, isso não são pessoas preocupadas com a raça. Se hoje a raça tem um jogo diferente, tem estrutura diferente, é por causa das pessoas que se dizem da proteção estarem perseguindo esses criadores. Uma vez eu estava conversando com o Jairo Teixeira e ele falou uma coisa que é verdade. Pô, os caras pegaram os animais que viviam no berço da família, criação de pai para filho, os encontros eram em churrasco, festas, era algo totalmente diferente do que é hoje, e por causa desses ditos protetores marginalizaram, e a pessoa entre querer ficar com o animal, tá interesse ser preso, entendeu, Thiago? Acaba perdendo uma história, um passado. Eu acho que isso tem que ficar de reflexão para todo mundo. Eu acho que todo mundo que faz a sua seleção, seja ela da forma que for, mas respeitando a essência, o padrão da raça, está fazendo um bem danado para a raça. Pergunto para mim, você é o quê? Você é criador? Eu não sou criador. Eu sou um que quero preservar a genética, entende? Eu estou preservando a genética, entende? Porque para mim, criador mesmo é Mr. Floyd, é Tom Garner, Vini Romero, entende? Essa galera toda das antigas. A galera, as lendas vivas e mortas, Caver, esses sim foram os criadores. O que a gente pode fazer é tentar preservar um pouquinho do que eles deixaram. Isso aí é como os astros de rock, né, Ponce? Foi uma geração que não volta mais, né, cara? Isso, eu falo, eu vivi um tempo que não volta mais. O Pitbull Clube surgiu num tempo que não volta mais, porque hoje a gente só vê picuinha, falação, apontando o dedo, pessoa que desmerecer o trabalho do outro. Eu posso não concordar, ou melhor, não vou falar não concordar, eu posso não gostar de certas linhas de sangue extremamente consagradas, entende? Mas a pessoa que trabalha essa linha de sangue, ele trabalha porque ele acredita nela. Da mesma forma que eu trabalho porque eu acredito na linha de sangue que eu defendo. Você está entendendo? E isso é que está faltando, as pessoas defenderem um lado, defenderem. Você quer ser um caudito moderno? Seja o melhor, faça a melhor seleção. Quer ter um caudito tradicional? Seja o melhor, faça a melhor seleção. Entende? É isso que está faltando. A gente tem que olhar mais para nós mesmos, olhar mais para o nosso trabalho e deixar os outros de lado, entende? E briga de entidade, de apontar que não sei o quê, está fazendo bem para a raça, está fazendo algo bacana, vamos bater palma, é ótimo, quanto mais eventos, é melhor, entendeu? Vamos tratar a rivalidade nas competições, mas sem covardia. Você está entendendo, Thiago? Sim, acho que essa que é a parada. A gente tem que estar unido aí para a raça estar crescendo, está num bom momento, e a gente tem que mostrar força, e a galera tá junta nisso aí. Entendeu, Thiago? Thiago, manda uma mensagem aí para a gente finalizar aí a nossa live aí. Espero que a galera tenha gostado aí. Essa live mostrou na verdade, o que o título dela é, né? A questão de tradicional e moderno, ela é totalmente irrelevante hoje em dia. Hoje em dia, existem bons cães e cães ruins. Falando em morfologia, em esporte, é muito irrelevante, tanto que a gente falou pouco sobre o assunto. Então,
que eu sugiro para as pessoas é desapeguem dessas nomenclaturas, elas não têm sentido nenhuma, até porque, ó, dos 100 participantes que passaram pela live, se eu mandar eles identificarem no pedido o que é moderno e o que é tradicional, eles não vão saber. Então, ou seja, é totalmente irrelevante, não serve para nada. O que importa é o que nós falamos durante a live inteira. Criar bons cães, estar ligado aos melhores clubes, levar os cães para juízes especializados julgar. Então, isso é que é relevante. A nomenclatura, isso aí é tudo balela, cara, não serve para nada. É isso mesmo, Thiago. Essa que é a verdade, é isso mesmo. E respeitar o trabalho de todo mundo, entendeu, cara? Eu acho que tem galera que fica apontando o dedo para os criadores tradicionais, fica apontando o dedo para o criador moderno. A gente tem que respeitar todo mundo. Eu respeito a galera das antigas, eu respeito o trabalho das lendas vivas, admiro, entende? Porque eles viveram um tempo que realmente a gente não vai viver, a gente nunca vai saber o que foi aquele tempo, e acho que a união faz toda a diferença. Essa parada do pessoal ficar se degladiando aí, ficar criticando, não vai trazer nada. Entende? Pô, se só tem dois lados na raça, quem cria para a função original e quem cria para a função alternativa. Com certeza, cada pessoa aqui está em um desses dois barcos. Então, tente no barco que você está fazer o melhor trabalho. Se você cria para a função alternativa, pit games ou conformação, faça o melhor. Se você está no mundo tradicional, fique enquanto há tempo, entendeu? É isso que eu posso falar. Concordo. Galera, Thiago, mais uma vez, obrigado por ter participado. Acho que a gente ficou mais de uma hora aí falando aí de cachorro. É Com bom pra certeza. caramba. Depois eu vou subir no YouTube e eu vejo quanto deu. Valeu, Ponce. Obrigado e boa noite para você aí, cara. Boa noite, Thiago. Galera, valeu aí a presença de todos aí. Ficam aí na paz aí. Boa noite, que já tá tarde pra caramba. Já tô com os olhos fechando. Vou descansar. Eu vou mandar fazer um banner grande aqui para botar atrás, para ficar mas tá bom aí. Essa cortina feia. E vou tentar dar uma melhorada aí para melhorar aí. E fica aí pro Everton aí, agitar aí. Vamos fazer uma live. Eu quero os pica dos cães, dos criadores da CBKC para a gente conversar. Eu vou assistir essa aí, hein? Eu quero fazer mesmo isso, que eu acho que a gente tem que confrontar ideias. Não é fazer ataques, realmente é fazer um confronto de ideias para que a gente possa crescer juntos e fazer a diferença aí para a raça. Valeu, galera. Boa noite para todo mundo. Obrigado. Boa noite para você aí. Valeu. Um abração, tchau, galera. Boa noite. Propaganda. E aí, Thiago? E aí, Ponce, tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo. Só aumentar um pouco o volume. Tá beleza. Ó, tá começando a encher a live aí, ó. Já tem aí 25 pessoas aqui para estar agregando. Engraçado, desembaçou. Voltou ao normal aí. Aí, falaram aí que você faz muita propaganda aí. Acabou de meter o boné aí, ó. Aí, ó. Aí, o propaganda é a alma do negócio, né, Ponce? Cumprimentar aqui o pessoal que está entrando aqui, está dando uma enchida. Aí, pessoal, então, boa noite aí para todos aí. Boa noite, Kleber, Lucas, André Guedes. O André Guedes é meu pederasta aí, tá te chamando lá pro bonde dele lá. Ele é funcionário do Canil, André. Ah, é? Tá aqui ele aqui, ó. Teve um cara aí que falou que o André era funcionário nosso, porque ele defende procedência e tal. E aí ele virou funcionário, agora ele me cobra salário todo mês aí. Olha, tem até criador aqui, Steve Barley, criador conhecido nos Estados Unidos aí. A galera do eu divulguei post no meu Instagram também, né, em alguns grupos que deu tempo. Desculpa, cara, eu tô com um pouco de tosse. Eu queria pedir desculpa, pessoal, aí, porque não é culpa do Ponce que atrasou, não. Fui eu que atrasei. Eu tava em São Paulo, cara. Era 7 e pouco, eu vim voando aqui para chegar e ainda cheguei atrasado. Então a culpa não é do Ponce que atrasou, não, cara. A culpa é minha. Ela tá aqui. Então, Thiago, vamos hoje falar aqui de pitbulls, né? Já o que é o que liga a gente aí. E eu queria desmistificar um pouco essa questão dos cães ditos modernos, dos cães ditos tradicionais, mas eu queria que você desse seu ponto de vista.
Você está entendendo? Porque eles são mais gírios do que brasileiro. E isso é uma coisa recente, né, cara? De, sei lá, menos de 10 anos para cá. Embora essa divisão na teoria, ela existe pelo seguinte motivo, para as pessoas entenderem. Quem criou essa divisão literal, ou seja, quem criou uma teoria sobre essa divisão, foi o Richard Stratton. Se eu não me engano, no livro verde dele, o The Real American Pitbull Terrier, ele cita aonde que ele enxerga uma diferença de vertente na criação, e ele chama essa vertente de pit staff. E aí, muitos anos depois, um amigo nosso, que é o Castor, que inclusive é um cara que era amigo nosso, criava, era um dos donos do Red Bloodline Kennel, fez uma tradução de uma passagem do livro do Stratton, que falava de pit staff, e para não usar o termo pit staff, ele traduziu para pitbull moderno. Então, na verdade, o criador do termo moderno é o Castor, amigo nosso, que já não cria mais, mas é um cara que a gente tem contato até hoje, porque ele era um cara que gostava muito de literatura, traduzia muita coisa do Stratton. Inclusive, uma das primeiras traduções que eu vi do Stratton sendo publicadas foi dele. Então, ele, quando traduziu o termo pit staff, ele, para não confundir o pessoal que já estava meio confuso, ele colocou a nomenclatura moderno. Então, na verdade, assim, moderno e tradicional nasceu de uma tradução, vamos dizer assim, uma tradução pessoal do Castor quando ele colocou esses textos, e que esses textos logo no início no Facebook rodaram muito, né? Então acabou aquele artigo que todo mundo compartilha e acaba virando uma verdade. Mas, na verdade, essa tradução ele fez, se não me engano, em 2004, 2005, do livro do Stratton dos anos 80, falando sobre o pit staff, chamando isso de moderno. É uma visão do Stratton da época dos anos 80, final dos anos 70, 80, que o cenário da raça era totalmente diferente do que é hoje, né, Pulso? Então, usar um termo para dividir uma raça numa realidade, num cenário totalmente diferente, ele realmente acaba gerando muita confusão nas pessoas, que foi o que aconteceu. As pessoas hoje não entendem qual que é o conceito dessa divisão, e o cenário que a raça vive também atrapalha mais ainda a pessoa entender, né? Então, eu acho que essa live é boa para a gente explicar o que é essa divisão, em que contexto ela foi criada e como é que ela está hoje em dia, porque hoje em dia realmente ela perdeu muito do cenário em que ela foi criada, né? Uma coisa que você está falando e tem muito a ver, eu sempre aprendi, principalmente com os criadores das antigas, a galera que trouxe realmente o Pitbull para o Brasil, principalmente o pessoal dos anos 80, início de 90, eles sempre usavam o termo pit staff, entendeu? Eles sempre usavam o termo pit staff para dizer os animais que não faziam parte da função, para dizer que os animais que não pertenciam ao grupo de criadores tradicionais, no sentido dos criadores com mais história de seleção, você está entendendo? A seleção original da raça. Então, eles falavam muito a questão pit staff e também aquela questão pet bull, mas principalmente o pit staff. Outra coisa que pode ser, uma coisa que tem que deixar bem claro, que hoje o termo moderno, o pessoal fala até para outras raças, entende? Para dizer o que significa os cães da atualidade, o que seriam os cães em destaque. Eu estou falando isso em termos dos animais de conformação FCI. Eu já vi o pessoal usando o termo, esse aqui é um Rottweiler moderno, esse é um exemplo do padrão do boxer moderno, mas sempre ligado à questão de animais de, como é que se diz? Disposições, animais de conformação. E se não... Posto, no caso do Pitbull, a gente tem um cenário que era único para a raça, né? Que era realmente uma raça criada em torno de uma função e uma minoria trabalhando com formação. Nas outras raças, isso já é inverso isso, né? Você tem muito mais conformação do que função. Mas o Pitbull dos anos 80, 70, 80 ali, ainda a função foi o auge dela, né? Época do Pat Patrick e nem vou citar os vivos, né? Mas essa época foi o auge da função da raça. Então, aquele cenário dizia o seguinte, ó, a raça é criada dentro da função. Você que quer criar para weight pulling,
para conformação ou para qualquer outra função, você está à margem do mainstream da raça. Essa era a realidade ali anos 70, 80. Então, o que acontece? O que o Stratton... Na verdade, eu até conversei com o Stratton, tive o prazer de conversar com ele sobre esse tema, até divulguei as conversas do pessoal para mostrar também como o cenário mudou, e até o Stratton, apesar do conhecimento dele, ele é um cara extremamente humilde, que reconhece as mudanças que a raça sofreu. E o que ele disse era o seguinte, no cenário anos 70, 80, você tinha um grupo de criadores ali que queria desenvolver uma atividade alternativa, porque já havia um futuro de proibição, já via que a raça precisava de um caminho alternativo. Então você tinha esse grupo de pessoas que queriam criar para funções alternativas, vamos dizer assim, e você tinha o grupo mais tradicionalista que estava ligado à função. O grupo que queria criar para funções alternativas, naturalmente esse pessoal pensava muito em estética, pensava em drive de caça, que nem sempre é uma coisa muito requerida na função original. Então, o que acontece? Eles acabavam selecionando cães por morfologia, por drive, e naturalmente as linhas não coincidiam, obviamente, com as linhas que estavam totalmente na função. Pelo contrário, eles passaram a usar animais que eram registrados também na AKC como o American Staffordshire. Porque o que era o American Staffordshire na época? Era o Pitbull, todo mundo sabia que era o Pitbull, que se enquadrava nos padrões... que se enquadrava nos padrões da AKC. Nessa época, todo mundo enxergava que o American Staffordshire era o American Pitbull Terrier. Só que se encaixava nos padrões da AKC. Então, esses criadores que queriam desenvolver uma vertente alternativa para a raça, passaram a misturar os cães da função com os cães que tinham duplo registro, ou seja, que serviam a AKC. As pessoas perguntam, pô, mas isso não é mestiçagem? Não usava o American Staffordshire? Não. Se o cachorro tinha pedigree só AKC, ele não era registrado ao UKC. Pelo contrário, os cães UKC que serviam a AKC no studbook dela. Então, o cão duplo registro, ele é de origem um American Pitbull Terrier. Ele não é de origem um American Staffordshire. Ele é um American Pitbull Terrier que foi usado para fomentar o studbook da AKC e formar a raça American Staffordshire. Eles precisavam desse refresco de sangue. Sim, a raça American Staffordshire... O American Staffordshire nasceu do Pitbull, então é natural que o studbook do American Staffordshire foi feito só de Pitbulls, né? Isso é bem simples de entender. Só que então, o que o Stratton identificou? É que o cenário dos cães ali que estavam nessa vertente alternativa eram muitos cães que compartilhavam o studbook da AKC, ou seja, tinha um duplo registro. Então aquele cenário favorecia para essa divisão. Você tem a galera que é da vertente alternativa, que está usando aí cães duplo registro, e tem a galera da vertente tradicional que continua na função, e para esse pessoal pouco importa a questão morfológica ou tal. Então essa divisão, esse cenário, Ponce, permitia a gente fazer uma conclusão associando a função à genealogia. O que aconteceu depois daí, que na verdade mudou todo o cenário e perdeu o sentido dessa divisão? Desculpa. A função original foi sendo proibida, né? As pessoas foram parando de fazer a função original ou saindo e se voltando para atividades alternativas, mesmo aquelas que queriam o tradicional. Então, como é que a raça andou nesses últimos 30 anos aí, 40 anos? Clubes como a ADBA, a própria PDR e tal, passaram a fortalecer eventos de atividades listas, como conformação, esportes alternativos, etc. E, naturalmente, trouxe aqueles tradicionalistas para um mundo mais de funções alternativas e acabou embolando com o pessoal que estava ali, desde os anos 80, criando esses cães de conformação. Então, hoje virou uma salada, porque se você pegar hoje o Instagram da DBA, você vai ver lá 10 cães dito modernos e 15, 20 ditos tradicionais. Então, ou seja, hoje, pela morfologia, você já não distingue mais os dois, entendeu? Porque o cenário mudou para a raça. E o próprio Stratton reconheceu isso. Não, com certeza que a gente está num momento, um período que, de todas as formas, é o politicamente correto reinando, né? E então, quer dizer, muita coisa mudou, entendeu? Não é só para o APBT, como também para várias outras raças, principalmente os animais de função, né? Porque se depender de certo grupo, nem cão de caça, cão de faro,
cão de combate, cão de guerra vai existir mais, né? Vai virar tudo cachorro Nutella. Mas o meu ponto de vista é que eu considero que o American Staffordshire realmente veio do Pitbull, isso todo mundo sabe, mas com o decorrer do tempo, a morfologia desses animais, a estrutura desses animais, né, elas foram modificadas, estão perdendo várias características naturais da raça. Você vê que até há pouco tempo a UKC ainda registrava PBTs como American Staffordshire e American Staffordshire como a PBT. A minha pergunta é a seguinte: sim, quem precisava mais de quem? O Pitbull que necessitava? Falo Pitbull no termo de UKC, tá bom? Não, porque até a DBA há pouco tempo eu também registrava o American Staff como, sim. Como a PBT. Mas a minha pergunta é: você acha que era o Pitbull que precisava mais do AST ou era o AST que necessitava mais do Pitbull? E a segunda pergunta é: até pouco tempo, se a gente for pegar assim, em termos de ranking, né? Os APBTs que participavam da UKC, eles lembravam os vencedores, os grandes campeões, entendeu, Thiago? Eles lembravam muito o American Staffordshire, né? E hoje a gente está vendo um quadro totalmente diferente. Hoje a gente está realmente vendo cães que possuem a morfologia, característica similar. Similar não, do Pitbull mesmo, que seria realmente o ideal para a raça. Aí eu quero saber essas duas perguntas, assim, o que levou essa mudança na UKC e também quem agregou mais? Foi o APBT para o AST ou foi o AST para o APBT? Entendeu? Então, Ponce, essa questão é uma questão que divide opiniões até hoje entre criadores de American Staffordshire e American Pitbull Terrier. Vou te explicar por quê e tem até muita lógica nisso. Muitos defendem que o fato do American Pitbull Terrier ter abandonado a função original, ou seja, o fato deles não poderem fazer a função original, que naturalmente o American Staffordshire ocuparia o lugar do American Pitbull Terrier no mundo da conformação. Esse é o ponto de vista deles. Se você quer um American Pitbull Terrier para conformação, cria um American Staffordshire. Se você quer para função, cria um American Pitbull Terrier. Essa era a divisão na cabeça dos criadores de American Staffordshire e de muitos tradicionalistas também. Então, teoricamente, o American Staffordshire era o American Pitbull Terrier de conformação. O que levou a essa ruptura dessa ideia, né? Logo quando começou a AKC e começou a implantar o seu padrão, muitos criadores não concordaram com o caminho que o American Staffordshire estava tomando. Achavam que aquela morfologia lá ia perder a atleticidade, ia perder as raízes da raça. E, na verdade, isso foi uma dissidência. Criadores de American Pitbull Terrier de conformação que formaram a UKC é uma dissidência de quem defendia a ideia de que o American Pitbull Terrier deveria ser American Staffordshire. É uma divisão onde os criadores acreditavam que o padrão AKC ia degenerar o cão morfologicamente. Então, houve essa divisão. Por muito tempo, então, elas andaram em paralelo. O American Staffordshire na AKC, o American Pitbull Terrier na UKC. E até no começo não foi ruim. Você pega os cães Larsan, que ganhavam nos anos 80, eram cães pareciam bem funcionais. Tanto que tem alguns Larsan que foram para função. Como o Dakota, por exemplo, que é um cachorro que a gente tem no sangue aqui. O que acontece, Ponce? A UKC, ela vem nos últimos 30 anos almejando virar um clube eclético. Almejando virar uma FCI da vida, uma AKC, ou seja, registrar mais raças, sair do foco American Pitbull Terrier. Então, o que ela fez? Ela migrou um monte de juiz que era da AKC para o seu quadro de juízes para julgar o American Pitbull Terrier. Então, o que aconteceu? Final dos anos 90, início dos anos 2000, o American Pitbull Terrier que estava ganhando na UKC era igual ao American Staffordshire da AKC, por conta dessa troca de juízes e essa vontade da UKC em ser a AKC, entendeu? Então isso, na verdade, que acabou com a UKC. Se você perguntar hoje para qualquer criador criterioso o que ele acha do julgamento da UKC, eles vêm tentando corrigir nos últimos anos. O ano passado ganhou os cães da Débora Cataldo, uma italiana e tal. Tem tentado recuperar, mas perdeu totalmente a referência como uma entidade
que preza pela morfologia original da raça. E aí o que ocorre, só para você entender? Então a gente tem lá o American Staffordshire na AKC, a UKC tentando manter o Pitbull, porém usando juízes da AKC, então, ou seja, não está conseguindo andar. E aí você tem um grupo dissidente, como sempre é um grupo dissidente, que acredita que o American Pitbull precisa ter uma morfologia mais funcional, mais atlética, criando clubes alternativos, onde eles interpretam o padrão UKC como deveria ser. Isso nós temos aí na Argentina, na Itália, no Brasil, e aí tem em vários países. São clubes que seguem o estándar UKC, o estándar escrito, porém coloca criadores e juízes que prezam pela morfologia funcional. Então, na verdade, a situação é uma salada mesmo. Para quem entra agora na raça, não entende nada. Porque você ainda tem no meio aí uma entidade nacional como a CBKC que não sabe para onde vai, entendeu? Porque ela trabalha o padrão KC, usa juízes de outras raças e aí acaba premiando uma morfologia totalmente atípica, que não se encaixa nem no que está se julgando ao KC, nem na DBA, em lugar nenhum. Então, o cara que entra na raça fica perdido mesmo. Eu falo muito que hoje o pessoal considera Pit Monster, início de 2000, eram as referências do American Pitbull Terrier pela CBKC, né? Eu já vi julgamento que o juiz, presidente da CBKC, dava o melhor de raça porque tinha maior cabeça, né? E era um cães que realmente lembrava mais o conceito Bandog, em termos de um pit molossoide, né? Do que em si uma PBT. Essa questão realmente de não ter pessoas dedicadas a se especializar na PBT é algo muito ruim. Às vezes, o padrão da raça não é em si você ler, mas é você respeitar a essência da raça, é você estudar a raça, você está entendendo? Mas, Ponce, por isso que hoje a DBA e a PDR têm crescido, porque elas estão com foco no standard, estão aplicando isso nos julgamentos e estão fazendo um trabalho consistente. Então, hoje, quando o cara pensa em a PDR, a DBA, ele sabe qual vai ser o cão premiado, ele sabe qual é o modelo dessas entidades. Quando o cara pensa em outros clubes, é uma incógnita, depende do juiz, entendeu? Uma coisa que o pessoal não sabe, a PDR ela foi fundada por pessoas que não estavam concordando com a política da ADBA e tal, então eles formaram, até que o presidente da PDR ele fazia parte da diretoria, da presidência da ADBA da Califórnia. Mas o que eu acho bacana, tanto da PDR quanto da DBA, é as reuniões, o apoio dos criadores antigos, dos criadores com nomes de décadas, né? Que tem uma história de um passado, né? De ferro e fogo com os animais, que hoje participam dos eventos, julgam os eventos. O próprio Tom Garner, todo ano, acho que é em junho, todo ano, em junho tem um churrasco que faz a nacional da PDR, com a participação de todos os criadores tradicionais, os que criam, os que não criam mais, ou os que criam, mas não tem mais aquela quantidade enorme de animais. Eu acho que isso está agregando para a raça, é uma forma de preservar a história, é uma forma de preservar a cultura dos criadores, é uma forma de poder estar reconhecendo o trabalho, seja ele de maneira de conformação, seja ele realmente da maneira funcional. E infelizmente, assim, o que eu vejo do ponto de vista é que a UKC, mesmo sendo a pioneira, né, de criar o primeiro padrão, o reconhecimento da raça, assim, na minha visão, acabou deixando a PBT um pouco de lado, né, e meio que focando, a PBT meio que tipo assim, ele seria meio que a genética que precisava para o AST surgir, você está entendendo? Mas, Ponce, isso tudo tem um interesse comercial, porque quando a UKC almejou ser um clube eclético, ela naturalmente perde a especialização. Por quê? Esse é o problema da CBKC, por exemplo. O clube, quando ele é eclético, ele pega juiz de outras raças para julgar uma raça que ele não domina. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo da CBKC que as pessoas conhecem. Muitos juízes que vão lá julgar o American Pitbull Terrier são criadores de Chihuahua, de Rottweiler, de Bulldog, e às vezes não estudam a raça, entendeu? O que aconteceu na CBKC, pô, os caras julgavam
eles jogavam pitbull por dentição, uma linha de dorso reta e acabou, não sabe? O que agradava a ele. Era um julgamento no achismo, entende? Sim. Realmente é uma coisa complicada. Eu me lembro de uma coisa assim, muito engraçada. Julgaram fizeram uma avaliação de RI e tinha um pitbull que tinha tipo pelo quase de poodle, e o cara autorizou dar o RI. Aí eu perguntei, porque é só uma falha, tipo, então quer dizer, o cara não tem, sabe, não tinha dedicação a sinofilia mundial, ela tá tendendo aí para clubes especializados por isso, entendeu? Quando o cara quer fazer um trabalho de criação e quer ter um julgamento mais justo, ele vai no clube especializado, ele não vai mais no clube eclético. Então, o pessoal às vezes vê a gente criticando a CBKC, a UKC, e acha que é pessoal a coisa. Não é pessoal. É uma lógica da sinofilia. O clube que é eclético não vai ser especializado numa raça. É que nem o Rottweiler, então, assim, alemão, o Doberman. Os melhores são clubes especializados. Tanto que tem criador que só vai nas especializadas, entendeu? Então, e não adianta falar especializada da CBKC, porque a especializada da CBKC vai ser julgada por um juiz de Chihuahua, não vai ser julgado por um criador de pitbull. Não tem criador de pitbull hoje juiz da CBKC. Então, não tem como você ir num clube eclético e achar que você vai ter um julgamento que faça jus ao seu trabalho. Então, o cara quer ir numa exposição hoje e sair de lá com algum conteúdo, vá numa especializada, num clube especializado. Pegue um clube especializado, no máximo em 2, 3 raças, ou clubes como o próprio Pitbull Clube, que foca nos clubes, nas raças tipo Bull, o próprio IBC também, que é concorrente de você, foca no tipo Bull, porque daí você está dentro do mesmo panorama. Mas se você quer um julgamento justo, vá num clube especializado, com um juiz criador da raça e um juiz que tenha respeito também. Porque não adianta você ser julgado por um juiz que nunca mostrou nada. Você tem que identificar o plantel do cara, ver o que o cara produz, para você falar, pô, não, esse cara tem um pouco de conhecimento para julgar o meu cão, entendeu? O Igor estava falando uma coisa aqui interessante. Ele falou várias coisas interessantes, mas, pois é, quanto ao APBT é imbatível no quadrado, o AST é usado em diversas funções. Eu me lembro de cães duplo registro, até de cães ASTs do passado, bem garoto, os cães tinham um temperamento muito mais vivo, sabe? É muito diferente do que a gente vê hoje. Eu estou falando o AST. E me lembro também, fala Kleber, meu amigo, e eu me lembro também de um outro detalhe, que o Pitbull Clube foi fundado em 1991, né? Então foi aquela cúpula lá, Paulo Mero, Ricardo Sanches, Ricardo Americano, Ralph Grace, Rodrigo Barcelos, Lindolfo Collor, foi aquela galera toda que ajudou a agitar a vinda do Pitbull no Brasil. E naquele período eles criaram uma regra da cruza do Pitbull. Olha, essa regra nem existia nos Estados Unidos, mas o pessoal já estava preocupado com isso naquele período. Da regra da cruza do Pitbull com o American Staff, né? Que era aceito o Pitbull cruzar com o American Staff, mas aquele cão que era denominado Pit Staff, teoricamente, era obrigatório ser cruzado com a PBT depois. Então, ele não poderia voltar num Pit Staff ou num AST, né? E com o passar do tempo, a gente conseguiu ver uma diferença de tamanho dos cães, né? Do Rio de Janeiro com os cães de São Paulo. São Paulo, assim, os que participavam dos eventos. Já. E quando tinha cães bem maiores no Rio participando, né? Era uma pequena vertente de animais vindo dos Estados Unidos, todos mesmo, o KC, com duplo registro, né? Vou dar um exemplo, o Zac Zacarias, que era um AST, a PBT, ele tinha a AKC de AST e o KC o KC de APBT. E ele, dependendo com o que cruzava, já falei isso várias vezes, várias lives, assim, o pessoal via cães de 40 quilos como podia vir cães de 20 e tantos quilos. Já. Isso é algo muito interessante que esses animais conseguiam transmitir. Mas o que eu acho interessante, Thiago, é que já naquele período, início dos anos 90, quando a maioria das pessoas estavam meio por foco, tudo era pitbull.
Você está entendendo? Já naquele período, a gente já via uma diferença do nível dos animais, da tipicidade. Eu não posso dizer todas as linhas de sangue, porque cada criador faz o que quer. Quantos criadores com outro fêmea registravam na UKC e etc. O criador tradicional que registravam na UKC. Mas a gente via assim, os animais mais pop, mais pet, né? Vamos dizer assim, né? Eles, quando vinham para o Brasil, eles tinham muito realmente. Eles eram maiores e possuíam muito mais a característica para o AST do que em si para o PBT. Quando eu falo PBT, que mas, Ponce, isso aí, ó, isso que você está contando é uma história que segue uma lógica que as pessoas precisam entender. E até por isso que o moderno é tão criticado por quem entende da raça. O que acontece é o seguinte, quando você pega um grupo de criadores que quer criar por morfologia, por estética, você tem todo tipo de maluco. Você tem um cara que vai criar a interpretação dele, do padrão. Você tem um cara que vai criar o gosto pessoal. Então, naturalmente, essa vertente dos chamados pit staffs ou moderno acabaram perdendo muita qualidade morfológica por conta desses criadores, que cada um criava o que queria. E ainda se bancava em mau julgamento para credenciar a merda que ele criava. Desculpa o termo. E isso prejudicou muito o moderno, porque, por exemplo, o moderno é associado com Castilho, por exemplo. Castilho foi uma criação que começou com cães bacanas e tal, lá de origem, e aí foi tendendo ao gosto pessoal da criadora, que gostava de cães pesados. Não estava preocupado muito em atender o padrão. E aí, naturalmente, criou-se uma morfologia muito atípica para a raça, para esse tipo de cachorro. Então, naturalmente, o moderno foi associado a toda a má seleção. Tem uma má seleção, ela é associada ao moderno. Por quê? Porque o tradicionalista, ele está na seleção original. Então, o que ele colocou ali para a prova, vai ser provado ou não, vai ser da raça. O cara que está fora, ele não tem como provar de uma forma legítima, porque ele leva num clube onde um criador de Chihuahua vai julgar o cachorro dele, o criador de Chihuahua fala que o cachorro dele é maravilhoso, ele sai dali com o título de campeão da CBKC, campeão do ranking, e aí ele meio que dá uma cartada para a sociedade de que o que ele está criando está certo, entendeu? Mas, na verdade, ele está equivocado e ele é vítima de um sistema equivocado. Então, os modernos foram muito prejudicados por esses clubes ecléticos, por maus julgamentos, por criador que criava gosto pessoal. Por incrível que pareça, quem salvou os modernos foi a própria ADBA. Porque os bons criadores dessas linhas, de Larsan, Castilho e tal, e eu posso até falar Castilho, porque tem Castilho que é campeão EDBA, eles passaram na DBA a selecionar de volta a morfologia original. Então a própria DBA ajudou os modernos hoje a estarem muito próximos dos tradicionais em morfologia. Ou seja, botou todo mundo num trilho, entendeu? Mas ainda existe criador que não percebeu isso. Nós mesmos passamos por essa história, então a gente evoluiu nesse sentido. Tem muito criador que ainda não se deu conta disso, né? Agora, Thiago, numa maneira assim geral, qual a importância, sendo sincero, no seu ponto de vista, qual a importância dos criadores ditos tradicionais hoje para a raça? Você acha que essa galera da função foram responsáveis para a gente poder ter vivo ainda o antigo Pit Bulldog? E qual a importância desses cães hoje? Eles são tão importantes quanto os cães ditos modernos, assim. Eles são tão importantes quanto o Louis Doberman foi para criar a raça Doberman. Todo cão nasce de uma função. As pessoas têm que entender a sequência da sinofilia. A raça, ela nasce por conta de uma função. Geralmente para atender algum anseio do homem. Então, por exemplo, vamos citar o caso do Doberman para fugir do Pitbull, né? O cara queria um cão para guarda, desenvolveu um cão para guarda, a sociedade enxerga aquele cão como um cão útil para aquela função e passam a organizar para reproduzir réplicas desse cão. Então, ou seja, eu criei uma fórmula mágica, mostro para a sociedade e todo mundo quer essa fórmula na sua casa. Criação de cães e raça é mais ou menos isso. Então, o cara criou um cachorro que combatia bem, como a American Pitbull, era bom em combate. A sociedade que está ali em volta dele, que quer aquele cão, se organiza para replicar aquela qualidade nos seus animais. E aí a gente forma cartório, studbook, standard, ou seja,
tudo para todo mundo padronizar um tipo de animal. As pessoas têm que entender que a sinofilia ela tem uma utilidade pública, vamos dizer assim. A sinofilia ela organiza os cães em raça para que os cães sejam facilmente identificados a qual função eles vão atender. Então, por exemplo, o cara que quer hoje o American Pitbull Terrier, ele sabe qual a característica que ele vai esperar daquele cão. O cara que é um pastor alemão sabe a característica. Isso só é possível, essa expectativa versus retorno, devido à sinofilia. Bem-vindo, Eric. Então, obviamente, que os criadores tradicionais têm uma utilidade enorme. Foram eles que formaram esse cão. Porém, não são eles os responsáveis por disseminar a raça na sociedade. Isso não é. Quem vai disseminar a raça na sociedade são os cartórios, os clubes, o padrão escrito, infelizmente, a mídia ainda, que é a forma com que as informações são levadas para a sociedade, entendeu? Então, com certeza, os criadores tradicionais são tão importantes quanto uma ADBA, uma PDR, entendeu? Porque, na verdade, é um trabalho de várias mãos ali, né? Eu vejo muito aqui no Brasil o pessoal assim, não dando muito valor. O Pitbull Clube do Brasil é um clube especializado. Você está entendendo, Thiago? É um clube especializado, foi o primeiro estúdio book da raça. A gente tem know-how para poder contar a história do Pitbull no Brasil, coisa que outras entidades não têm, porque não fizeram parte desse movimento. E a gente sabe também, cara, que onde o Pitbull chega, ele vira uma febre, né, cara? Ele vira um mistério. Você está entendendo, Thiago? Começar a lembrar as coisas que o pessoal contando, você imaginava como contar o Pitbull, você nunca imaginava que ele é aquela coisinha pequenininha, era esse tal monstro que escalava, que pulava, que fazia o Diabo 4. O que você acha que tem da raça, entende? Que para onde ele passa, ele fica polêmico, ele se torna um animal polêmico, perseguido, que gera notícia. O que você acha o que na raça gera essa... como é que se diz? Gera isso tudo. Porque por onde vai, cara? É incrível a quantidade de países que fazem lei para proibir pitbull. Mas, Ponce, uma coisa... que vai misturando. Uma coisa tem que ficar clara. Não existe seleção mais dura do que a seleção de combate entre indivíduos do mesmo peso, vamos dizer assim. Ou seja, daquela seleção, uma seleção de cães de combate, com o mesmo peso ainda, depois das Cajun Rules aí, das regras Cajun, formou um animal fantástico, porque não tem seleção mais dura que essa. Seleção de combate entre dois indivíduos, ou seja, só vai sobressair o melhor. Então é óbvio que isso trouxe para o American Pitbull Terrier diversas qualidades ao extremo. Capacidade muscular, capacidade respiratória, determinação, foco, ou seja, tudo que precisava um cão para sobreviver a essa seleção hostil, o Pitbull ganhou. Então, na verdade, ele é um cão fascinante por isso, porque ele tem tudo exacerbado de outros cães, porque ele foi testado com indivíduos semelhantes, entendeu? Então, o que ocorre para as pessoas entenderem até o porquê que o cenário que a gente vive hoje acabou mudando todo o conceito da raça. No final dos anos 90, onde estava naquele anseio de procurar atividades alternativas, porque, assim, criaram um animal extremamente potente, um animal fantástico, e não tinha o que fazer com aquele animal, porque a função original estava acabando. Então, muitos criadores e amantes daquele cão resolveram desenvolver atividades alternativas, que foi o Top Dog, o Pit Games. Eu me lembro, no começo dos anos 2000, que o nosso lema era diga não à rinha e sim ao esporte. Ou seja, vamos pegar as características que esse animal ganhou, que ele ganhou nessa seleção, e vamos usar para uma coisa do bem, entendeu? Uma coisa sadia. Mas você sabia que isso, para mim, isso era algo errado? Eu vou te falar por quê. Porque o pessoal, a mídia, para poder gerar notícia, eles comparavam a agressividade do animal de quadrado com os humanos, quando a gente sabe que não tem nada a ver. E aí foi uma mentira contada, muitas vezes, que virou verdade. Eu acho que o pessoal acabou comprando essa parada, entendeu? O desespero, acho que até das pessoas de perderem
os seus cães, porque, na verdade, não tem nada a ver, cara. Um animal se você for pegar as regras internacionais, né, do animal de função, porra, a agressividade é de classificação, você está entendendo? Não, Então, sem dúvida, sem dúvida. Ô, Ponce, o pessoal o que nós usamos no esporte... Tá entendendo? O que nós usamos no esporte ilícito, na verdade, são características do American Pitbull Terrier que ele conquistou nessa função, que é a tenacidade, a capacidade muscular, a capacidade elástica que ele tem, entendeu? Então, assim, tem muita característica bacana que a gente conquistou dentro da função e que hoje a gente usa num esporte alternativo. Teve um rapaz aí, o Everton, o gaúcho lá, que me perguntou aqui, ele está perguntando o seguinte, quando você... já que toda raça sai de uma função, se muda a função, não muda a raça? Não, cara, porque são conceitos diferentes. A raça, ela nasce de uma função. Porém, ela pode ser... o fenótipo do animal, né, Thiago? O fenótipo, lógico, pode mudar. Eu vou até mais além. Se a gente não tiver um padrão regrando o pessoal do esporte, eles vão estar criando galgo, girafa daqui a pouco, porque cães altos ali vão ter mais vantagem no esporte alternativo. Mas como é que você mantém uma raça? É com um standard. O standard dizendo o seguinte, ó, o animal tem que ter essas características. O que você vai fazer com ele, aí é problema seu, entendeu? Se a função que você vai fazer para ele for atrapalhar a sua seleção, você tem que ter consciência do standard. Se você manter o standard, você pode usar ele para que ele for, que ele vai ser sempre o American Pitbull Terrier, entendeu? Agora, eu vou fazer uma pergunta, pessoal, muito interessante, que é até preocupante. Porque agora, porra, meu irmão, o que tá bombando são as pistas, a PDR, a DBA, essa é a verdade em termos de fenótipos, cães condicionados. Hoje até postei uma foto de um cachorro da minha criação, minha do Lucas, que é o Cronos, que está em Juiz de Fora. Ele gordinho e ele condicionado. São dois cães totalmente diferentes. Podia falar que um é filhote, o outro é. E o que está me preocupando é que em pista a gente está vendo muito animais condicionados e acaba criando um fenótipo nesses animais meio que com uma estrutura que favorece a ele para o condicionamento. Tá entendendo? Como fosse um eterno condicionamento físico. Está entendendo, Thiago? Uhum. Aí a minha pergunta é, você não acha que os juízes têm que ter a capacidade de tanto poder julgar por igual um animal estando condicionado e o animal não estando condicionado? Porque, óbvio que quando o animal fica condicionado, a estrutura biomecânica dele dá uma mudada. Entende? Mas, pô, eu tenho uma opinião sobre isso aí, cara. Eu acho o seguinte, se a raça pede um animal condicionado... É uma preocupação até do presidente da PDR, que ele conversou isso comigo. Sim. Entende? Olha, eu penso o seguinte, você sabe que eu julgo também, né? Não aqui no Brasil, mas fora. E o que eu falo para as pessoas que eu estou julgando é o seguinte, a raça pede um animal condicionado. A DBA mais do que o KC, mas pede um animal atlético. Então, se você leva um cão gordo, você não está apresentando ele na essência do que é pedido na raça. Então, eu enxergo isso daí... Mas eu falo um animal, entendeu, com uma estrutura mais natural, assim, tipo... Então, mas o que acontece, Ponce? O condicionamento do animal ajuda você a visualizar o que ele é. A forma física dele prejudicada atrapalha também a sua visualização da conformação. Todos sabem que o animal exagerando com barriga, ele perde bastante da linha superior, o encaixe de garupa às vezes é comprometido, entendeu? Então, na verdade... Eu penso duas coisas a respeito disso. Eu acho que o cara tem que seguir o que a raça pede. Se você vai para um campeonato e você não está preparado, não vá. Quando for para o campeonato, vá preparado, vá com o cão na essência que a raça pede em termos de condicionamento. E outra coisa que eu queria explicar também, é muito importante. Sem aliar a conformação ao esporte, a gente está fadado ao mesmo erro do American Staffordshire, ao mesmo erro da UKC. Então, as propostas dos clubes hoje em dia, e eu falo bastante lá com o pessoal do Canine Athletics, que está lá na DBA, e é uma preocupação também nos Estados Unidos, é aliar todo o resultado de conformação com o esporte. Porque o esporte não vai deixar
o cão entrar gordo, por exemplo, na conformação. Ou entrar um cão aleijado na conformação, porque daí ele não vai ter resultado do esporte, entendeu? A gente fez um comunicado a respeito disso. Agora, nos nossos eventos, só vão poder participar do prêmio de melhor condicionamento físico os animais que estiverem participando de alguma modalidade esportiva, porque o condicionamento físico tem que estar ligado ao esporte. Vai ter um conselho do próprio Palomero comigo, porque ele falou, secar um cachorro, todo mundo seca. Entendeu? Agora eu quero ver condicionar o cachorro. Então, para poder dar sentido ao nome, entende? Ao sentido, ao prêmio, só vai poder participar do condicionamento físico os animais que realmente participam do esporte. Isso é a nossa regra. Não sei como é que está lá fora a respeito disso. Mas eu acho justo. Mas, Ponce, eu acho que isso aí é uma tendência mundial, tá? A gente está acompanhando, não sei se todos aqui acompanham os eventos aí na Europa, nos Estados Unidos, da DBA e da PDR, já há uma tendência mundial a ter o esporte ligado à conformação. Os próprios eventos da DBA na Europa hoje já tem esporte junto, entendeu? O Ivan tá falando um negócio, mano, para mim tinha que tirar o termo, o significado de games do pula-pula. Cara, o games porra, o games é o ápice do alcance que o APBT pode ter, né? Então, mas o nome Pit Games foi o nome criado, né, Pô? O nome Pit Games foi um nome criado aqui no Brasil pelo Rodrigo do Killer, porque na época a gente usava Game Dog, e o Game Dog era uma marca registrada do Rogério Conte. Aí o Rodrigo, um dia, numa reunião nossa lá do Pet Center Marginal, ele ofereceu uma sugestão de usar o Pit Games. Eu não sei se todo mundo adotou, mas daí ele fundou a Associação dos Pit Games. Mas é um nome que só é usado no Brasil. Lá fora, o esporte é o Top Dog, tá? Lá fora, a DBA, no caso. Top Dog é algo exclusivo da DBA. Mesmo os clubes hoje, viu, Ponce, que não estão ligados à DBA, têm usado o nome Top Dog, tá? Eles têm usado, porque, na verdade, a DBA, queira ou não, como ela é mais antiga, está mais organizada, ela forma uma tendência aí, né? Mas, Thiago, vamos falar uma coisa aqui interessante, cara. O Pit Games, o Game Dog, essas modalidades todas, foi tudo inventado no Brasil, foi tudo inventado pelos brasileiros, entende? Recriado. Você não acha que seria assim, tipo, uma tremenda sacanagem nossa a gente virar as costas para a nossa história? Porque o brasileiro tem muito complexo de vira-lata, complexo de tupiniquim, você está entendendo? Tipo, os caras lá fora são melhores. Os caras isso e aquilo. Porra, meu irmão, vai pegar o nosso paredão, escalar da galera do Pit Games, da galera que era usada, porra. Agora que os caras estão botando borracha na parede, eles botavam malhas de ferro, sei lá o quê, para os animais escalar. Você não acha que a gente vai acabar perdendo muito a nossa essência, a nossa história? Mas, Ponce, isso foi culpa dos brasileiros, cara. Isso, na verdade, é culpa nossa, né? Eu sou brasileiro, eu vou assumir a culpa. Quando nós começamos a fazer o game, o Brasil, eu falo, né? Não eu, mas eu participei lá do começo também. A gente deveria ter investido em organização, em expandir isso lá para fora, mas não, o Brasil, cara, e eu não vou nem culpar as pessoas que organizavam, não. Eles até foram guerreiros de manter o esporte, mas o Brasil não se organizou, não cresceu. Os eventos que a gente vê hoje são do mesmo tamanho, mesma proporção, mesma regra do que eram há 15 anos atrás, entendeu? Então, ou seja, o Brasil não se organizou para crescer. A DBA pegou o nosso Pit Games, o nosso Game Dog, e em 10 anos ela botou em dezenas de países. Por quê? Porque ela tem organização, ela tem alcance. Então, acho que assim, eu acho que a culpa é nossa, de brasileiros, né? De não ter investido e se organizado para isso. Já que a gente deixou a bola passar, o tempo passar, o que o brasileiro tem que fazer hoje, cara, é se juntar ao time vencedor, entendeu? Cara, mas aí eu vou te falar um negócio, Thiago. A realidade, eu vou te falar uma coisa. No Brasil, os eventos que são feitos no Brasil são muito mais cheios do que os eventos que são feitos nos Estados Unidos. Eu falo na parte de game, tá? Tô falando do game, escalada, salto livre, essas paradas. Na Europa, então, é muito mais cheio que no Brasil. Na Europa é uma febre, entendeu? O pessoal conta, bate cento e tantos cães.
E é diferente a pegada na Europa. Você vê, do próprio país de origem da raça, entende? O esporte não é tão fomentado como é em outros países, entende? Agora, Mas, eu pô, se acho um que o evento Brasil... na ADBA, ó, deixa eu te falar isso, porque isso aí tem a ver com o que você está falando. Um evento na ADBA pode ter 10 cães no Top Dog. O resultado, o fato desse evento ter acontecido, ele é sabido no Concordo, mundo Alexandre inteiro. Prates. No Brasil, você pode fazer um evento com 200 cães, cara. Ninguém vai saber, ninguém vai ligar. E eu te explico o porquê também. Porque é falta de organização. Você pega 200 cães do Brasil, quantos deles têm um pedigree que é reconhecido lá fora? Então você pega um cachorro aqui, que é recorriça, 4,10 de altura. Se ele não tem um pedigree reconhecido lá fora, ele é visto como um vira-lata, entendeu, cara? Então o que faltou para o Brasil, na verdade, foi uma organização nesse sentido. Homologação de título, conscientização em relação à procedência, ter um documento internacionalmente aceito, entendeu? Então, na verdade, não é a quantidade que vai fazer o resultado aí. É a organização, o que aquilo está representando, a quem eles estão ligados, entendeu? Então, assim, 10 cães nos Estados Unidos faz mais barulho do que 100 aqui, entendeu? Falando mundialmente. Mas Thiago, agora, você falou essa questão dos cães com procedência, ligado ao esporte. Realmente, vou te falar uma coisa e o pessoal já fica sabendo. Na Europa, os eventos só ficam cheios, não é porque todos os cães têm procedência, não. Os full shows, as modalidades esportivas, vou botar assim em proporções. E quantos cães que não têm procedência? Bate 70, 80 cães numa modalidade, os cães sem procedência não chega a 20. Você está entendendo? Eu estou falando assim, posso falar de Espanha, talvez Itália, mas Espanha eu tenho certeza, Holanda com certeza absoluta, porque eu tenho amigos de lá, então, que foram para os eventos só para ver por minha causa, para olhar e conversar e futucar lá. Então, o que acontece? Essa coisa do animal com procedência e procedência, vou falar, do animal sem procedência, não é um problema só do Brasil, é um problema realmente não. Mas, pô, o que a DBA fez? O que a DBA fez que nós deveríamos ter feito? A DBA pegou os cães que não tinham procedência e queriam participar do esporte e criaram um programa para eles. Deram uma carteirinha dizendo o seguinte, você pode participar do evento, porém o seu cão não é apto à reprodução. Sim, então na verdade lá fora tem muitos cachorros sem procedência, porém eles são classificados como cães não aptos à reprodução. Então o que faltou no Brasil é fazer justamente essa divisão. Seu cão vai participar do esporte, você vai participar de tudo, mas ele não é apto à reprodução. Essa conscientização faz com que a criação evolua ao longo do tempo. Porque o próximo cachorro do cara, ele não vai querer ter só a carteirinha de participante. Ele vai querer que o cachorro dele seja apto. Então, isso já convida as pessoas que participam do game a cada vez mais entrar na procedência. Eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo, quando eu falo a gente, no Brasil em geral, tá? Esquece a entidade que for. Essa coisa dos full shows, deixar todo mundo participar dos eventos, as pessoas começam, já estão percebendo a diferença do animal que tem procedência de um animal que não possui procedência. Claro que tem muitos animais que não possuem procedência que têm uma morfologia espetacular, entende? Mas hoje, atualmente, há uma desproporção muito grande. E outra coisa que, infelizmente, cara, a quantidade de cães, ditos pitbulls, que, não precisa nem falar que entidade, mas que foram registrados como pitbulls e não são pitbulls, é ainda real na raça, de maneira internacional, e algumas entidades, tipo a DBA, isso a gente tem que bater palma, fez a separação, a reclassificação desses animais, o ABKC também fez reclassificação desses animais, mas mesmo assim ainda, hoje, atualmente, tem muitos animais que possuem a dita procedência e não representam a realidade da raça. Mas eu falo não representam, não é porque são um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais... Não, são de proporções totalmente totalmente desproporcionais, não possui característica, a expressão, a movimentação, a leveza que tem o
o APBT. Aí a pergunta é, será que esses animais, entende, que possuem uma procedência, entendeu, Tiago, que não representam a raça, eles têm mais mérito do que um animal que não tem uma procedência, que falta uma lacuna, um animal que até se expressa ser um APBT, mas que falta uma lacuna atrás? Não, Ponce, o mérito você vê no resultado. O bom do game é que o mérito o cachorro conquista, não é você que dá. Então, se o cachorro é tatu e ele chegou a 4 metros, ele chegou por mérito. Então, ele sempre vai ter mérito. O mérito nunca é questionável. O mérito está na medalha do cara. O cara ganhou o título, ele tem mérito. A questão é a seguinte, a questão toda é o plano de criação da raça. Por quê? O que acontece? O cachorro pode chegar a 4,10, 4,20. Se ele tiver uma mãe que é mestiça de Doberman, por exemplo, ele não vai ser usado por um criador sério. Então, naturalmente, essa questão da procedência... Isso se a pessoa falar, né, Thiago? Isso se a pessoa falar, então, né? Mas a questão de conhecer a genealogia do cão possibilita que criadores usem esse material para formar os seus plantéis. Porque nenhum criador hoje, que estuda a raça, quer usar cães sem procedência. Porque as pessoas têm que entender que o fato do cachorro não ter procedência não é simplesmente um pedigree. É porque realmente há uma obscuridade do que tem por trás dele. Você não sabe o que tem por trás dele. Pode ter um mastim napolitano, pode ter um Doberman. E se você usa aquele indivíduo, essa característica atípica de outra raça pode voltar na sua criação. Então, nenhum criador vai usar um cachorro tatu, mesmo que ele pegue 4,50 m, entendeu? Não, porque essa história da essência do Bandog, essa história de cruzas para animais funcionais, para caça de javali, etc. e tal, a gente viu que isso, querendo ou não querendo, entrou de alguma forma em vários studbooks, né? Sim. E são animais que são ditos procedentes, a qual a gente nunca vai saber a verdadeira história. Eu até falo muito, Thiago, que o American Bully veio para salvar o APBT, porque ele meio que botou à mostra todos os tipos de cruzas, tudo que era feito para produzir cães mais volumosos e etc. e tal. O Pitbull Clube do Brasil, a gente já conversou isso, a gente criamos 2 studbooks. É até bom para o pessoal querer a sua opinião sobre isso, nossa postura também. A gente criou um studbook de ouro, que é para os cães, os APBTs de procedência, até mesmo os APBTs que não possuem 100% uma procedência, mas por ser um trabalho muito antigo, vindo dos anos 90, eu acho que e pela maioria de cães procedentes do seu registro, acho que merece também vir. É uma quantidade muito pequena desses animais. E criamos o Studbook Prata, que é o Studbook de raças Bulls, que é para o American Bully, que é para APBTs vindos de outras entidades, a qual existe lacunas, a qual não tem aquela comprovação 100% da base genética. Então, quer dizer, se você tem um animal que está no Studbook de ouro, procedente, e cruza com o animal o APBT que está no Studbook Prata, automaticamente todos os filhotes vão ser registrados no Studbook Prata. Você está entendendo? A gente está meio que fazendo essa divisão de águas. Você acredita que isso, com o passar do tempo, vai ser positivo para a raça aqui no Brasil? Ponce, falando em American Pitbull Terrier, que é uma raça hoje que tem um banco genealógico muito grande, vocês têm diversas variações e tal de cães puros, eu não vejo nenhuma necessidade, nenhuma possibilidade de se abrir para cães com procedência duvidosa. Falando em American Pitbull Terrier, tá? Por quê? O que as pessoas têm que entender é que por mais que eu tenha um cão ruim na minha genealogia, eu vou dar o exemplo de Castilho, que é um cão que teve uma morfologia prejudicada por uma má seleção. Se eu sei que eu tenho um Castilho lá na 4ª geração, que tem características que eu não quero, isso está mapeado para mim. Então eu sei o que buscar para corrigir aquilo. O problema do cara que não sabe o que tem atrás é que ele está dirigindo às cegas. Ele não sabe o que tem atrás para ele passar dali para frente a corrigir. Então, no American Pitbull Terrier, eu não acredito em nenhuma criação que use cães com procedência obscura.
O American Bully, o Pit Monster é um caso à parte, porque eles estão ainda em processo de formação de raça. Então, na verdade, esse nível de apuração que nós temos aqui, onde a gente consegue mapear 8, 10, 20 gerações para saber o que tem atrás, esses caras não têm ainda, porque nem existe, acho que 20 gerações de Bully, entendeu? Então, na verdade, eles estão no processo de formação. Então, é natural que eles vão levar anos até formatar uma genealogia como o Pitbull formatou, onde eles vão usar só cães registrados. Por isso até que eu sou um cara muito crítico ao que acontece no mundo Bully, no mundo Pit Monster, porque justamente quando você tem uma genealogia bagunçada, você tem que padronizar a morfologia objetivo, entendeu? Para chegar numa padronização. O problema do American Bully e do Pit Monster que eu vejo é que eles estão com uma genealogia bagunçada, obscura, toda problemática, e o objetivo, o alvo, o foco também não é unânime. Cada um quer criar uma coisa de um jeito, com genealogias mais diversas possíveis. Então, assim, de duas uma, ou você organiza a genealogia, ou o objetivo do standard, ou o objetivo morfológico. As duas coisas diversas, igualtar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu sou um defensor da ideia de que o American Bully e o Pit Monster, essas raças novas, tinham que se juntar e entrar num processo de padronização, porque a genealogia já está toda despadronizada, vamos dizer assim. Mas aí, Thiago, o que acontece? Se a gente for parar para pensar, dá exemplo, então quer dizer, você não é a favor que esses animais que não têm a procedência 100% sejam registrados como a raça. É o que eu entendi mais ou menos. Agora, a UKC, ela aceita o pedigree desses animais, CBKC, de transferir para eles. E aí, como é que a gente fica nessa aí? Bom, eu penso o seguinte, a gente tem que usar os exemplos bons, vamos dizer assim. E isso que a UKC faz, para mim, é um exemplo ruim. Eu penso que uma raça que tem 120, 130 anos, se ela não formou um studbook para ser usado, pô, desiste da raça, entendeu? Nós estamos falando de uma raça de 120 anos. O cara que fala hoje que precisa de um pitbull sem procedência para sua criação, o cara está muito equivocado. O que eu acho só, e aí eu volto na questão da DBA, é que você tem que incluir essa pessoa. Tem que incluir esse cara na sinofilia. O cara que tem um tatu, não dá para excluir, não tem que ser discriminado. Isso, concordo. Não tem que ser discriminado, falar que o cachorro dele é vira-lata nem nada, mas tem que fazer ele entender o que está acontecendo. Amigo, você tem um cachorro com todas as características do American Pitbull. A gente tem que agregar e não segregar. Exatamente. Tem que chegar pro cara e falar, ele pode ser um Pitbull Terrier, ele pode participar, mas não cruze o seu cão, entendeu? Porque não precisa uma raça de 120 anos usar um cão sem procedência, é desnecessário. Por isso que eu falo, é um cenário diferente do Bully, que começou há pouco tempo, né? O pessoal não sabe, mas durante muitos anos a gente não cobrava inscrição de animais castrados que fosse participar. Eu quero até voltar para poder estimular mesmo, para a galera, sabe? Pô, quem gosta, gosta. Então, eu quero voltar até com pista, mas só para os animais castrados, porque também o animal castrado, competir com o animal inteiro, não fica uma coisa meio desproporcional. Mas eu quero bolar pista para animais castrados, com origem ou sem origem, com procedência e procedência, para que todos possam estar participando. Você está entendendo? O Dil falou uma coisa bacana aqui, ó. Fala aí. O Dil falou uma coisa bacana. O Brasil tem que formar juízes, cara, porque uma sinofilia sem juízes é uma sinofilia às cegas, entendeu? O cara fica perdido, entendeu? Então a gente precisa formar juízes, pegar, talvez, você podia falar com o pessoal da PDR, por exemplo, trazer o cara aqui e dar um curso. É porque o que acontece? A PDR, ela é meio que tipo, o juiz é meio por honra ao mérito, você está entendendo? Eles concedem o título de juízes, aquela pessoa que está envolvida com a raça há 20, 30 anos, que tem um profundo conhecimento histórico, de estudo com a raça, é meio que honra ao mérito. Mas eu conversei com eles a possibilidade de a gente fazer um curso de juiz, nem que tenha uma validade total para o Brasil, né? Que seja com baseamento histórico, morfológico, etc. e tal. Então, com a vida do presidente da PDR para o Brasil, vai ser bem provável a gente preparar um material de estudo, uma apostila,
e em cima disso a gente fazer assim uma leva de juízes com teor internacional aqui no Brasil. Porque, pô, você imagina, nós estamos tendo evento no Brasil todo mês, entendeu? Eu tenho certeza que falta nomes para julgar, tanto que são sempre os mesmos que estão indo. Então, por exemplo, se o nosso amigo Dil aí faz um curso na PDR, ele é um juiz credenciado, amanhã eu vou fazer um evento, eu vou convidar ele, entendeu? Por quê? Porque a credencial dele da PDR já dá uma credibilidade para o evento, para o julgamento. O problema é que hoje a gente está levando criadores para julgar, aí o criador chega lá, julga que é um da própria criação, ou leva sempre os mesmos, que não tem formação de juiz, às vezes são nomes importantes, né? Eu mesmo não tenho curso de formação de juiz. As pessoas me chamam porque admiram a minha criação. Mas se tivesse um curso de juiz, a gente podia formar um grupo habilitado para ser convidado pelos eventos. Então, assim, o cara fez um evento, você pergunta, o juiz é um juiz com alguma credencial? Ah, ele tem credencial da PDR. Então, já dá uma credibilidade de que o cara que vai julgar sabe o que está fazendo. Pelo menos estudou, entendeu? Não, eu concordo. Eu acho isso importante. Eu tenho que convidar pessoas, criadores, ex-criadores, que realmente têm um peso, principalmente no Brasil, para ter know-how para a gente poder ver o Ivan Clay do Nordeste só para julgar o nosso evento cada vez. Porra, o Fábio Kiel, quantas vezes já veio lá? Acho que desde que eu assumi o clube, acho que o Fábio Kiel já jogou umas 3 vezes, acho, no clube. E isso é uma troca. Eu acho que a gente tem que valorizar também isso. Uma pessoa o pessoal que tem know-how. Eu acho que com o curso, uma formação de árbitros especializada, tanto o Pitbull, American Bully, o que for, o Monster, isso vai agregar bastante para a raça no Brasil. E eu acho que o Pitbull, de 2015 para cá, em termos de eventos, está no melhor momento que o Brasil já teve. Esse ano realmente deu uma baixada, a gente sabe muito bem os motivos, mas eu acho que o Pitbull está no melhor momento. A gente tem a maior quantidade de variedade de linha de sangue, importações, as pessoas estão mais conscientes do que a raça, da importância de ter animais com procedência. As pessoas hoje conseguem identificar o que é um Pitbull. Nunca, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, um animal magrinho, mirrado, entendeu? Mais esguiozinho, de cinturinha apertada, porra, ia estar sendo colhido dos olhos de todos. Né? O pessoal queria aquelas coisas mais monstruosas e consideravam esses como sendo os vira-latas, né? Sem procedência, sem origem, nunca sendo o Pitbull. E eu vejo hoje que isso realmente, de uma maneira, mudou. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou deixar a galera que está participando fazer umas perguntas para o Thiago. O Thiago responde, só para a gente dar um gásinho aqui na live. E aí quero ver. Deixa eu ver se eu acho alguma pergunta. Aí vai ter de pergunta. O Josué está perguntando meu café. Não é café, não, é coca, cara. Caraca, meu irmão, tu tá sinistro. Pô, minha água acabou, já tô com a boca seca aqui, pô. Vai com a parada aí. O problema do juiz brasileiro é que eles seguem os gostos pessoais, que tem que seguir o padrão, etc. e tal. Francisco, eu concordo isso, mas isso é mais na CBKC, porque eles não são criadores da raça. Então, isso realmente acontece. O Thiago, ele falou isso, me fez lembrar uma coisinha. Você acha que os criadores CBKC estão começando a ver hoje o Pitbull de uma maneira diferente? Estão preocupados de mudar alguma coisa? Porque o com Pitbull certeza, Afonso. está virando outra raça. O pessoal me odeia da CBKC, tá? Muitos me odeiam. Mas, na verdade, eu faço o mesmo paralelo com o pessoal do Nordeste, por exemplo, que me ajudou muito através de críticas. Quando a gente é criticado, a gente tem que aprender com isso. Então, eu sofri bastante crítica do pessoal dos amigos do Nordeste. Ataque, né? Sim. E eu acho que assim, a pessoa tem que usar a crítica para evoluir. Então, com certeza, do mesma relação que eu tive com o pessoal do Nordeste, que trouxe a DBA para o Brasil, isso me ajudou a enxergar uma realidade. Esses caras têm que fazer a mesma coisa comigo, entendeu? Em vez de me odiar, ouve o que eu estou falando e vê se agrega alguma coisa para o trabalho deles, entendeu? O problema é que, assim, o orgulho é uma questão muito complicada. Por mais que eu debati sempre com os amigos do Nordeste, eu sempre absorvi aquilo e trabalhei para
atingir e atender o que eu estava aprendendo, entendeu? Eu acho que os caras da CBKC não precisam me amar, podem me odiar, entendeu? Mas pelo menos usa o que eu estou falando para progredir a criação de vocês. Porque se essa briga não dá, pelo menos em algo positivo, aí não serviu para nada, entendeu? Então, na verdade, essa questão da briga com o pessoal do CBKC tá ajudando eles já a enxergar a raça de outra forma. Não é à toa que tem criador indo importar cachorro. Eles têm essa questão de orgulho de não pegar comigo, mas não tem problema. Vai buscar lá fora. O que eu quero é chegar numa pista hoje com o pessoal da CBKC e competir de igual para igual. Hoje em dia não tá assim. Por quê? Eu não vou nem dizer que meu cachorro é melhor que o deles nem nada, mas são cães diferentes. Cães com morfologia diferente, com linhas diferentes. Então isso até confunde juiz. Teve um juiz que eu não vou citar o nome, mas que é um criador antigo, que olhou, por exemplo, o Artas, que tem uma garupa muito próxima de cães HBA em termos de regulação, e achou que aquilo era uma falta, porque ele nunca tinha visto aquilo, entendeu? Então, assim, essa questão é importante, essa briga que nós temos, para entrar um pouco em sinergia, entendeu? Os caras olharem o que a gente está fazendo, buscarem, e óbvio que a gente também aprende com eles aí. Acho que o aprendizado é dos dois lados, né? Outra coisa, Thiago. O assunto era para ser moderno e tradicional, só que a parada a gente vai vindo várias coisas interessantes que vão debatendo. Eu vou fazer uma pergunta bem interessante para você, sobre o corte de orelha. Você sabe que a gente mudou devido ao que está acontecendo no nosso país, devido à quantidade de leis, né, que querem acabar com a raça, né? Porra, quase 70 projetos, todo municipal, federal, estadual, só federal são 20 e tantos projetos para querer acabar com o pitbull e nas teorias que você pode imaginar, até que Hitler fez no laboratório. Tipo, só lembrando que a raça é americana, não é alemã. Você acha que hoje o animal tem a orelha dele intacta, entende? Não ter a orelha cortada. Isso não seria algo de bom para a raça, um benefício a mais? Você acha que o animal estando com a orelha, ele também ajuda na expressão dos animais? E o que você achou da postura do clube? Pode ser sincero, tá bom? Seja realmente sincero. Os animais, a partir desse ano, que nascer esse ano, se tiver a orelha cortada, eu concordo totalmente com a postura do clube. Eu acho que a postura do clube está certa. Ela tem que conscientizar a pessoa e está fazendo isso. Acho que é uma campanha de sucesso. Eu hoje sou totalmente a favor de deixar as orelhas íntegras, porque é mais um ponto que o criador tem que se atentar a produzir bem, orelhas em rosa, bem caídas e tal. Porém, com uma inserção boa e tal. O que eu não concordo? Eu não concordo em afirmar que o corte de orelha, que é meramente estético, as pessoas têm que entender, o corte de orelha é estético. Não só no pitbull, como em qualquer outra raça. Ou seja, se é estético, é algo teoricamente descartável, que dá para se mudar esse conceito de beleza. Acho possível. Eu não sou a favor do corte de orelha, gosto das orelhas íntegras, mas eu sou totalmente contra a endemonização que fazem a respeito disso. Porque, na verdade, as conchectomias sempre foram feitas por veterinários, sempre foi com animal sedado, anestesia geral. O cuidado, até porque o cara precisa que não fique com queloide, o cuidado é o máximo extremo, ou seja, o cachorro não sofre com isso. Me desculpa quem fala que sofre, porque não. O cachorro não sofre, é uma cartilagem, a cirurgia é feita com... Porém, é desnecessária. Então, obviamente, se você me perguntar o que eu prefiro orelha íntegra, melhor. É uma cirurgia desnecessária. Porém, é uma cirurgia que, se for feita com veterinário, com alguém, que hoje não é mais permitido, mas quando era feito com veterinários, nenhum animal sofria nada, entendeu? O Doberman cortou a orelha centena de anos aí, e sempre teve um cuidado enorme com a cicatrização, né? Eu vou dar minha opinião aqui. Pessoal, eu sou a favor do corte. Eu acho que muitas raças necessitam do corte da orelha, até por uma questão de saúde. Doberman com orelhão, cara, estoura as orelhas, os cachorros vão brincar, a orelha estoura mesmo, tipo lutador de jiu-jitsu estoura, o rabo quebra.
Então, quer dizer, é uma questão também de saúde. E o Doberman com a orelha cortada aumenta a captação sonora dele, etc. e tal. Então, acho que algumas raças não é uma questão assim, tipo de estética, né? É uma questão de saúde. Agora, para o APBT, é 100% estética o corte de orelha. Sim. Entende? Não é nada funcional. É estética e isso tem que ser. Isso realmente é da nossa vaidade, é da vaidade dos criadores. Você está entendendo? Que para o cachorro estar colhendo essa orelha... não adianta a gente falar o contrário aqui. A gente tem que ser sincero e honesto. O ser humano, ele vive de acordo com a cultura que cerca ele. Então, quando a gente falava 15 anos atrás, cortar a orelha de cachorro era uma coisa normal, entendeu? Era caudectomia, conchectomia, era uma coisa normal. Como há 30 anos atrás, o combate entre cães era normal. A sociedade vai evoluindo, vai aprendendo a conviver cada vez melhor com essas situações e vai mudando também, né? Vai evoluindo, então, desenvolvendo também. Então, hoje, não se vê mais necessidade de botar cachorro para brigar, entendeu? Então, até o cara falou, pô, mas se não bota para brigar, não é mais da raça. Não é esse o conceito de raça. Raça é uma coisa que você pode usar para que você quiser. Se quiser pegar o pitbull e usar para o top dog, usa. Eu vou tacar uma bomba para você aqui. O Ponce, em pista se penaliza uma orelha de burro. E aí, como é que é lá nos eventos lá fora aí? O cachorro com orelha de burro? Não, cara, eu não vejo... Eu acho que a orelha, na questão da pontuação de morfologia, é um peso muito pequeno. Eu tive uma live com o Matt Martin, que é um juiz que inclusive está julgando a Polônia agora, e eu perguntei questões como orelha, o rabo em anzol, ele falou, cara, isso aí são detalhes com